Boa noite, gente. Muito feliz em estar com todos aqui, no nosso primeiro encontro do curso Direito em Foco, promovido pelo coletivo Filhos da Mãe. Nosso coletivo, ele surge com a ideia de cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida significa nós que somos cuidadores dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, com doença de Alzheimer, com demências, né? Temos que nos cuidar também, né? E um dos nossos objetivos como coletivo é levar a alegria, é manter a saúde dos cuidadores e também a informação. Esse nosso curso Direito em Foco, ele está especificamente voltado para a informação. Muitas vezes nós somos aí acometidos de dúvidas, né, do ponto de vista jurídico, como que eu vou lidar com uma interdição, quais são os limites que eu tenho numa gestão patrimonial de um ente querido, um ente querido meu está doente, como que eu faço, quais são os direitos que eu tenho aí com o plano de saúde. Então, esse nosso curso, esses nossos 3 encontros, né, ele vai buscar esclarecer isso de uma forma simples, de uma forma prática, né? E a gente buscou fazer esse encontro com base nas perguntas, com base nas dúvidas de todos. Colhemos várias dúvidas nos nossos grupos de WhatsApp e vamos buscar respondê-las aqui. Fazer isso de uma forma bem prática, de uma forma bem informal, para que a gente possa ter esse material e que a gente possa ser esclarecido sobre isso. Esse primeiro encontro, quem apresenta sou eu, Ademar, sou advogado formado pela USP, sou mestre e doutorando em Direito pela UNB, fui diretor da Brasdf, diretor jurídico, e fui cuidador da minha mãe. Durante anos eu fui cuidador da minha mãe. O segundo encontro vem a Beatriz Watanabe. Beatriz Watanabe, também formada pela USP, mestre em Direito pela UNB, mestre em Economia e especialista em Gestão Tributária e Patrimonial. Ela vem explicar para a gente as questões de sucessão, as questões de gestão patrimonial, isso tudo que às vezes faz falta para a gente saber. No nosso último encontro, vem a Clarice. A Clarice vai falar para a gente sobre planos de saúde. Ela viveu muito isso nos cuidados com a mãe dela e vai trazer a experiência dela de advogada, né, formada pela Faculdade Nacional de Direito, mestre em gerontologia, e ela vai trazer para a gente tudo que ela aprendeu, tudo que ela vive nos cuidados com a mãe dela. A ideia dos nossos 3 encontros ao final deles, que a gente possa ter aí uma bagagem melhor para cuidar dos nossos entes queridos e para a gente se proteger também, que isso é importante, né? Então vamos lá, né? Vamos começar. E de começo, o que a gente vai pensar aqui? A gente vai pensar sobre interdição e curatela. O que é interdição e curatela, gente? Interdição é a ação que a gente usa para estabelecer uma curatela. Ou seja, a pessoa, né, ela é tutelada se ela for menor de idade. Ela é curatelada a partir do momento em que ela é uma pessoa maior, com o seu discernimento reduzido ou impossibilitado, alguém faz às vezes da vontade dela. Essa é a ideia da interdição. Tem uma lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nova, que veio e mudou muito a questão da interdição e da curatela. Então, hoje, a gente tem somente são totalmente incapazes as pessoas menores de idade, menores de 16 anos. Isso significa o quê? Isso significa que todo mundo é relativamente incapaz. Aqueles que são maiores de 16 anos são relativamente capazes. Ah, Ademar, mas aqui a minha mãe está com uma demência um tanto quanto avançada. Legalmente, ela é relativamente capaz.
Ah, Ademar, aqui o meu filho é esquizofrênico, o meu filho tem autismo e um nível de suporte que não lhe permite muitas coisas. Relativamente normais. Legalmente, ele é relativamente capaz. Né? Então, gente, o que é a definição de curatela? A curatela de uma pessoa com deficiência, quando eu vou estabelecer curatela, eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que pensar uma medida protetiva. E protetiva para essa pessoa. Ou seja, a ideia da curatela, a ideia de se instituir esse instrumento, não é de proteger patrimônio, não é de garantir herança. É de quê? É de proteger a pessoa. Por quanto tempo? Pelo mínimo tempo necessário para que passe aquele estágio de não compreensão. Logicamente, né, gente? A gente que lida com demência, a gente que lida com transtornos mentais graves, a gente sabe que essa reversão muitas vezes não ocorre. Né? Isso significa o quê? Que a interdição ela vai durar, às vezes, a vida toda. Mas não significa que essa interdição vai inviabilizar a pessoa portadora de deficiência, a pessoa deficiente, para a vida toda dela. Não é. A ideia é essa. A ideia da interdição é essa. E mais, a ideia da interdição, ainda que busque a proteção da pessoa, justamente por isso ela vai se limitar ao quê? Ela vai se limitar somente a aspectos patrimoniais. Aí você vai me dizer, Ademar, mas está se contradizendo. Primeiro você vem e me diz que não tem um aspecto de defesa patrimonial. E agora você está me dizendo que vai limitar só no patrimonial? É justamente por isso. Por quê? A partir do momento em que eu limito a interdição somente a ato patrimonial, eu permito que a pessoa tenha todas as dinâmicas demais da vida dela. Se ela quiser participar de algum movimento, se ela quiser votar, se ela quiser se deslocar, tudo isso está aí permitido a essa pessoa. Logicamente, dentro das possibilidades dela. Né? Então, vamos lá. Né? Vamos pensar um pouquinho aqui. Já aí com base nas primeiras perguntas que o pessoal vem e faz aqui para a gente. Né? A gente vai apresentando aqui as perguntas nos slides, conforme eu for lendo os slides, e a gente vai debatendo elas. Tá bom? E mais que isso, gente, outras dúvidas eu peço que vocês coloquem no chat. A gente está coletando essas dúvidas, a gente vai respondendo aqui no chat, tá bom? E à medida em que a gente for respondendo, se passar alguma delas, no final está projetado o nosso telefone, está projetado o nosso e-mail, estamos abertos para todo esse amparo. Né? Cuidar de quem cuida. Vamos lá? A primeira pergunta. A pessoa curantelada pode morar só? É uma questão que fica, né? Poder é uma coisa, ter a capacidade de é outra. Né? Então, ela pode morar só? Pode. É direito dela morar só. A partir do momento em que ela não tiver mais condições físicas de ter a segurança própria, aí não. Aí é direito dela o quê? Ter os cuidados. Os cuidados dos filhos, os cuidados dos cuidadores. Então, ela precisa desses cuidados. Mas se ela tem a condição de andar, se ela tem as mínimas condições, ela pode morar só. Não significa que a pessoa interditada obrigatoriamente tem que ser o quê? Colocada em uma instituição de longa permanência ou obrigatoriamente morar com alguém. Né? A gente tem pessoas interditadas com doenças como transtorno bipolar que ficam lá muito bem morando só. Né? Na hora ali que tem um declínio, que acontece alguma situação especial, vai lá, dá um apoio para essa pessoa. Ela está interditada, mas ela continua como, gente? Ela continua
Porém, só ela continua tendo a vida dela. Né? É essa a questão. Outra pergunta que o pessoal faz muito, né? Que a gente colheu aqui nos nossos grupos de WhatsApp. Estou interditando meu pai, mas o juiz não retirou a habilitação dele. Está certo? De novo, gente, a interdição ela vai buscar ali somente limitar atos patrimoniais. Se a pessoa tem condição de dirigir, ela pode dirigir, ela pode ter a habilitação dela. Muitas vezes a gente é procurado, né? E a pessoa diz, eu quero interditar meu pai porque ele não tem mais condição de dirigir, ele está dirigindo colocando as outras pessoas em risco. Como eu faço? Uma coisa é o direito de dirigir, outra coisa é gestão patrimonial. Você pode e deve intervir nisso. Como? Vai lá, procura o médico dessa pessoa, pede um relatório dizendo que ela não tem condição de dirigir, que ela tem em risco, ou o médico vai dizer que pode haver uma limitação ali, e você protocola esse laudo no Detran. Você leva esse laudo dela ao Detran, e quando ela for renovar a habilitação dela, o Detran, a junta médica do Detran, vai avaliar de uma forma mais criteriosa se ela pode ou não dirigir. Tá? Então, assim, você chegar lá e tomar a habilitação do seu pai, do seu avô, você não pode. Tá? O que não significa se às vezes o carro dele quebrar, deixa lá, quebrou. Às vezes caiu uma batata no carburador, saiu um fio ali. Então, enfim, às vezes acontece, né, gente? Às vezes o carro quebra. Eu não estou falando que o carro quebra. Estou falando para ninguém colocar batata em nada, não. Tá? Outra dúvida que o pessoal me traz muito aqui, né? E essa tem a ver com a questão do deslocamento também. Minha mãe é interditada e quer ir sozinha para o Ceará. Posso deixar? Nesse caso daqui, a mãe tem a família, né, no Ceará e ela quer ir viajar sozinha. Ela tem esse direito? A partir do momento que ela tem a capacidade de ir, gente, ela tem direito. Já qual o problema das demências? Às vezes a pessoa esquece onde está. Às vezes a pessoa não tem a dimensão do local que ela está e ela se perde. Né? Então não é uma questão de poder, é uma questão de capacidade de fazer. Né? Nesse caso, o que é recomendável é deixar ir, mas buscar voos diretos ou, se for de ônibus, dá um jeito de colocar alguém para ir junto. Né? Se for de avião, alguém para receber lá, para entregar aqui, né? Avisar as companhias aéreas. Então, isso é importante, gente. A pessoa tem o direito de deslocar. Tá? Tem direito. Se quiser, ela pode se deslocar. Tá? Outra dúvida também que o pessoal vem aqui, e isso tem acontecido muito, né? Meu avô é interditado e quer se filiar ao partido político. Pode? Pode. Pode. A interdição não limita a participação política da pessoa. Ela pode se filiar, ela pode votar, ela pode botar a camiseta dela, ela pode ir fazer a manifestação política dela. Pode. Né? Só que, de novo, cuidados, né? Cuidados com essa pessoa, né? Veja bem, às vezes ela vai lá, se filia a um partido político e quer passar a doar muito dinheiro para esse partido político, né? Quer participar de vaquinhas online para ajudar políticos. E isso daí compromete o orçamento dela. Aí a interdição atua. Daí a interdição atua. Então, assim, a participação política é livre dessa pessoa. Tá? Entendido? Então, a pessoa pode se deslocar, pode morar sozinha, pode se filiar ao partido político que ela quiser, pode votar,
E aqui uma questão mais delicada que um pai trouxe para mim. Sou o curador da minha filha e ela quer casar e engravidar. E aí, gente? Como fica? De novo, pode. A pessoa interditada pode exercer a própria sexualidade, pode exercer a própria afetividade. Não é? É difícil, porque muitas vezes, né, especialmente quando há uma hipersexualidade ali nos casos de demência inicial, a pessoa pode ser uma vítima vulnerável. Né? Na experiência prática, eu já tive casos de porteiros se relacionando com doentes de Alzheimer. A senhora estava ali com seus 68 anos, no começo da demência, e o porteiro se aproximou, enfim, e queria depois se apresentar como companheiro. É delicado isso, né? Mas é um direito dela. Né? É um direito dela exercer a própria sexualidade. E nesse caso daqui, da jovem, né? Ela pode ter o filho dela, né? No caso, os cuidados, quem vai exercer a tutela sobre o filho dela é o avô ou um tutor do Estado, né? A depender do nível do comprometimento dela, né? E, mais que isso, ela vai poder se casar, mas ela tem um regime especial de casamento. Não é um regime universal, tipo comunhão de bens. É um regime de separação, um regime legal de separação de bens. Ou seja, novamente aqui, uma coisa é afetividade, uma coisa é sexualidade, outra coisa é gestão patrimonial. Tá? Entendido? Então, é direito dessa menina ter a própria sexualidade, ter os filhos. O curador não pode intervir. Não pode. Vamos seguir um pouquinho, né, para a última pergunta aqui nesse tópico. Meu pai pode administrar os próprios remédios e ir na consulta sozinho? Aqui eu estou pressupondo que seu pai é interditado. Tá, eu estou pressupondo isso, que ele está interditado. Se interditado ele estiver, ele pode ir à consulta, pode administrar os próprios remédios. Mas, de novo, o que a gente entra? Entre a capacidade jurídica em si e a capacidade de fato. Né? Como que eu fazia com a minha mãe? A minha mãe tinha a bolsinha de remédios dela, a gente separava os dias da semana, a gente separava os horários e ela administrava a própria bolsinha. No final, ela não conseguia mais administrar a própria bolsinha. Como que a gente fazia? A gente levava e entregava os remédios dela do dia. Né? E algumas consultas ela ia sozinha. Mas nas consultas principais, a gente fazia questão de ir. Pelo menos esse filho estava junto. Né? E aí, gente, é uma questão de saber lidar, né? É uma questão de saber se colocar, de se aproximar com a afetividade da pessoa. Porque ela pode, mas muitas vezes ela se sente acolhida, né? Se você ali ajuda. Então, eu acho que está bem entendido, né? O que é a curatela. Né? E vamos passar para o passo seguinte, que é entender quem pode ser o curador, tá? E quem pode ser o curetelado. A curatela, como já foi colocado antes, ela tem esse caráter, né? Temporário, excepcional, ilimitado à questão patrimonial. Ou seja, legalmente, como que a lei traz isso? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Esses podem ser curatelados, segundo a lei. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Os pródigos. São essas três categorias aí que o Código Civil garante que eles poderão ser aí curatelados, tá? E quem vai ser o curador? Quem é o curador nato das pessoas, se a gente pode assim dizer?
que existe. O primeiro curador é o cônjuge. É o curador legal. Se tem cônjuge, se tem companheiro, o curador é esse. Se na falta desses, ou no impedimento dos cônjuges, são os descendentes. Ou seja, primeiro os filhos, depois os netos. Então, o juiz vai olhar. Tem companheiro? Tem cônjuge? É ele. Ah, não tem, é os filhos. Não tem ou não pode, é os filhos. Os filhos não tem ou não pode, é os netos. Então tem aí uma escadinha, tá? Para ser observada. Só que mais que isso, o que o juiz deve levar em consideração nesse momento, gente? Ele deve levar em consideração a vontade e as preferências do interditado, a ausência de conflitos de interesses e de interferência indevida, a proporcionalidade e adequação das circunstâncias das pessoas. Ou seja, essa ordem legal, ela não é obrigatória. Então, vamos supor, tá lá, a pessoa mora, o neto mora na mesma cidade que o avô, e o avô não tem ali a avó mais. Esse neto pode exercer curatela. Se ele está mais habilitado, se ele está mais capacitado para exercer. Outra coisa, às vezes a pessoa é casada, e ali, mas a companheira não sabe administrar os negócios do marido. Né? Isso acontece muito por questão rural. Mas o filho sabe. Qual que é a sensibilidade que a gente deve esperar do juiz? Que ele nomeie o filho como curador. Tá? Ou seja, tem a ordem legal não é obrigatória. Pô, Neymar, mas direito, tudo isso pode. Infelizmente é uma porcaria. Eu preferia ganhar a vida como tem minha música e minha arte, mas não vai dar certo. Né? Então, existe isso. E mais que isso, gente, se a pessoa tiver ali uma condenação por roubo, por furto, por má gestão de outra curatela, ela também não pode exercer curatela. O juiz vai limitar, vai proibir. Né? Então, precisam ter esse cuidado. Então, as pessoas são curadoras, né, conforme a sua capacidade. Tá? E outra inovação que a gente tem, né, a gente tem uma inovação importante que a curatela tem partilhada. Que é o quê? O curador não precisa mais ser um só. Podem ser 2, podem ser 3. Às vezes tem 3 filhos que cuidam do pai. Coloca os 3 como curador, um pode ir no banco, o outro pode. Tá? Mas para isso é necessário observar o quê? É necessário observar se os 3 filhos estão alinhados. Tá? É necessário que os filhos estejam uníssonos, os curadores estejam uníssonos, que haja uma divisão de funções. Então, tudo isso deve ser observado. Tá? Então, assim, existe esse instituto da curatela compartilhada que ajuda muito. Né? Em alguns casos, até quando o filho mora longe, né, em outro país, né, ele pode ter um curador profissional assim que ser co-curador. Né? Essa foi uma solução que a gente usou em um caso no escritório. A filha morava em Londres, né, e uma profissional, uma curadora profissional aqui em Brasília. Foi uma solução possível, foi uma solução que o judiciário acatou, né, e que deu resultado. Né? A pessoa foi cuidada. Né? Então, a gente tem essa dinâmica. Tá? E quem pode pedir a interdição, gente? É o médico? Não, não é o médico. Os legitimados para interdição são, aqui, por ordem legal, tá? É o cônjuge ou companheiro, os parentes ou tutores e representante da instituição que a pessoa se encontra internada, no caso das pessoas que estão em instituições de longa permanência, e pelo Ministério Público. Né? São legalmente essas pessoas aqui que podem pedir interdição. E o Ministério Público é supletivo.
Ou seja, só na falta dos outros, o Ministério Público vem aqui e pode pedir interdição. E veja que interessante. Veja que interessante, né? Quem pode pedir? Os parentes. Aqui a lei diz que são os parentes. Quem pode ser os curadores? Tem aquela ordem legal, não. Então, às vezes, eu tenho um parente que está em situação de precisar de uma curatela, eu não tenho legitimidade para ser curador, legitimidade ali dentro daqueles 3 critérios, não sou companheiro, não sou filho, não sou... Mas eu estou vendo que a situação está indo lá abaixo, eu posso pedir interdição. Tá? Posso pedir, o juiz vai nomeia um terceiro, ou mesmo que nomeia, quando o curador ali, temporário, enfim. Então, ele vem e me constitui. Isso é interessante da gente pensar. Tá? Porque, às vezes, a gente vê algumas situações que é preciso intervir. A gente não tem legitimidade para exercer a curatela, a gente pode propor ação, ou a gente pode oficiar o Ministério Público, provocar o Ministério Público. Dizer, Ministério Público, essa pessoa está nessa situação, não estão cuidando, tá? Então, mexa-se, faça valer o seu salário. A gente pode fazer isso. Bom, vamos lá. Dúvidas que a gente colheu nos grupos do WhatsApp nesse ponto. Meu pai está em estágio inicial de Alzheimer. Já pode ser interditado? Essa pergunta é bem interessante. Pode? Pode. Tá? Vai ser uma interdição menos mais limitada. Certamente aí o juiz, se for um juiz bom, se não for um juiz de Brasília, ele vai pegar e vai dizer o seguinte, olha só vou te proibir aqui de alienar seus bens. Tá? Mas pode. Por que eu recomendo em estágio inicial de Alzheimer, gente? Tem um instituto novo que é a tomada de decisão apoiada. O familiar sentar com o seu familiar, sentar com o seu pai, sentar com o seu avô, com aquele que precisa desse cuidado e falar, vamos ao judiciário pedir uma tomada de decisão apoiada. Tá? É uma ação em que a própria pessoa com deficiência pede ao judiciário socorro para si. Ela vai indicar 2 pessoas para ajudá-la na gestão patrimonial da vida. Tá? Essas 2 pessoas têm que ser pessoas próbas, tem que ser pessoas ali que não tenham condenação penal, tem que ser pessoas da confiança estrita do deficiente. E o que eu faço nesses casos? Eu já indico ali no tomada de decisão apoiada que essas pessoas possam ser as minhas curadoras, no caso de aprofundamento de doença. Tá? É uma ferramenta pouco utilizada, é uma ferramenta pouco aceita, mas que deve ser mais explorada. Por isso, porque a pessoa, no começo da doença dela, já se aproxima da sua doença e pede ao judiciário a devida proteção. Tá? Essa é a tomada de decisão apoiada. Cabe muito bem nesses casos iniciais de Alzheimer, de demências. Tá bom? Outra dúvida, vamos lá. Um amigo está viciado em jogos de Alzheimer. Pode ser interditado? Pode. Hoje em dia a gente tem essa praga, que são os jogos de celular. Tá sempre à mão do celular. Então, assim, é muito fácil da pessoa acabar com o seu salário, acabar com o seu patrimônio, ali no tigrinho, qualquer outra coisa. Bet, o jogo, não sei o que. É possível. Tá? Então, cabe interdição? Cabe interdição. Tá? Qual é o fundamento que usa nesse caso? Eu iria pela prodigabilidade.
mostrar para o juiz, olha só, ele está comprometendo, ele não está dando conta mais de segurar o seu próprio patrimônio, tá? Precisa ser uma intervenção judicial aqui. Tá? Vai ser de novo. Se for um juiz bom, se não for um juiz de Brasília, vai pegar, vai limitar, vai falar, olha só, tá aqui só o seu salário, você vai, quem vai cuidar do seu salário é essa pessoa aqui, você vai ter direito a esse tanto de dinheiro. Às vezes permite a pessoa não gerir a conta bancária, mas sacar um dinheiro em mãos, dinheiro vivo, ela não consegue apostar. Né? Nessas horas é preciso ter criatividade. Tá? E precisa aí, né, que as pessoas, né, também tenham criatividade em pedir e tenham criatividade nessa tutela. Tá? Então, pode sim. Meu tio está com demência, não tem filhos. Posso ser o curador dele? Posso entrar com processo de interdição? Pode. Pode entrar com processo de interdição. Você é sobrinho, vai lá, entra com o processo de interdição. E se você se dispor a ser o curador, você diz ao juiz, olha, juiz, eu tenho proximidade com meu tio, mostra que você tem essa proximidade afetiva, mostra que você tem a confiança do seu tio, e eu quero ser o curador dele. Gente, tem uma coisa que todo mundo é defesa clássica de família em processo desse. Você está querendo roubar o meu tio. Pelo amor de Deus. A última coisa que você vai conseguir com alguém interditado é roubar patrimônio. O Ministério Público está olhando, o juiz está olhando, a família inteira está olhando. Então, assim, não existe isso. Tá? A última coisa que você consegue como curador de alguém é roubar essa pessoa. Então, você, sobrinho, tem legitimidade para pedir? Tem legitimidade para pedir. Tem, pode ser curador? Pode ser curador. Ah, mas eu não quero provocação, não tenho dinheiro para isso. Provoca o Ministério Público. Tá? Põe pessoal para trabalhar. Então, age por aí. É uma possibilidade. Tá? O médico pode pedir a interdição de alguém? Não, o médico não pode. O médico não pode. O médico, ele tem, primeira coisa, o limite ético dele. Mesmo ele tendo, mesmo ele não pode abrir para terceiros em diagnóstico. Ele não pode requerer intervenção de terceiros, dizer para a família, mandar um outro, não pode. Não pode. Tá? Qual que é a atuação do médico no caso da interdição? Emitir o laudo, emitir o parecer que vai embasar ou a sua representação ao Ministério Público ou a interdição. Então, o médico pode emitir esse laudo? Pode. Esse médico, esse médico, no caso, ele não vai ser o médico que vai poder dar o laudo na interdição. Então, pode. Se ele é um médico assistente do paciente, ele é um médico assistente do paciente. Ele só vai indicar isso. E você vai ao judiciário. Então, o médico não interdita ninguém. Tá? Vai ter uma perícia feita por outro médico e pode ter uma contra-perícia, que é uma perícia psicossocial. O que é a perícia psicossocial? Vai ver se você realmente é o melhor curador dessa pessoa. Tá? Ou seja, a gente tem aí duas perícias. Uma perícia médica, para testar a incapacidade da pessoa, e outra perícia psicossocial, para ver a adequação do curador. São duas perícias diferentes que são feitas no processo judicial que não partem do médico. Então, o médico não interdita ninguém. Beleza? Tranquilo? Sigamos? Sigamos. Quem entra com a ação de curador, quem entra com a ação de interdição, vai ser o curador? Não obrigatoriamente. Pode ser um curador do Estado, pode ser um terceiro. Não obrigatoriamente. Normalmente é. Tá? Mas há situações em que não é. Há situações especiais. Outra coisa que acontece muito, o pessoal pergunta, é se pode desinterditar. Interditei alguém, e essa pessoa
agora está melhor. Pode desinterditar? Pode. Tá? De novo, voltamos lá ao conceito inicial. É uma intervenção minimamente necessária pelo menor tempo necessário. Né? Ou seja, se a pessoa melhorou, se a pessoa progrediu no tratamento dela, pode desinterditar. Tá? Pessoa lá viciada em tóxico. Né? Foi, evoluiu, está há muito tempo sem utilizar, está uma adesão ao tratamento, aderiu muito bem ao tratamento. Posso desinterditar? Pode. Como que funciona esse processo de desinterdição? A pessoa mesmo vai ao juiz ou ao curador e pedem a revogação da interdição. É um processo em que vai ser ouvido médico, vai ser feita nova perícia, tá? O juiz vai ver, aferir se pode, se não pode fazer essa desinterdição. E se ele entender, ele vai pegar e vai liberar ali a pessoa, né, da sua curatela. É uma possibilidade que a gente tem legalmente, foi estabelecido agora, a partir de 2015, com o novo Código de Processo, que estabeleceu, que regulou isso daí, e com o Estatuto da Pessoa com Deficiência também. Tá? Então, esse processo é um processo bem específico. Se, Ademar, aqui, meu pai vai lá e pede desinterdição dele, eu sou contra. Você intervém no processo. Vai? Eu acho que até uma falha legal aqui não chamar, não ouvir o curador. Tá? O curador deve ser ouvido, eu entendo. Deve intervir e deve dizer se ele está de acordo ou não nas hipóteses do próprio curatelado em querer a desinterdição. Tá vendo? É algo, gente, que na nossa vida de quem cuida de pessoas com demência é muito difícil de ocorrer. Né? Por quê? Porque a gente lida com uma doença progressiva, né? Uma doença degenerativa. Né? Então, assim, muito infelizmente, os nossos familiares não vão melhorar. Né? Os nossos familiares, hoje, no estágio da medicina atual, eles vão ter pioras. Né? Então, é algo que não vai se aplicar a gente, mas, de novo, né? Com esse fenômeno das bets, com esse fenômeno das apostas, com a questão do alto índice de uso, né? De álcool, drogas, é útil. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente também. Pode desinterditar, pode reverter. Bom, nesse ponto aqui eu não tive perguntas. Ninguém mandou perguntas. Então, se tiverem perguntas sobre desinterdição, coloca aqui no chat. A gente responde, a gente vai pegar todas as perguntas. Tá bom? E vamos responder. Certo? Vamos lá para o nosso último ponto. Nosso último ponto aqui é: quais as responsabilidades do curador do interditado? Bem, isso é algo importante. Por quê? As pessoas dão problema. Um caso da minha mãe não estava interditada. Né? E um dia ela me liga. Quando minha mãe me ligava, era problema. Né? E ela me pergunta: Demarzinho, você me falou que espingarda de chumbinho eu podia usar. Eu falei: não você pode usar espingarda de chumbinho, não é crime. Tá. Demarzinho, você me falou também que os pombos aqui eu podia matar. Eu pombo não é animal silvestre, né? Pode matar. Demarzinho, então conversa com o policial aqui. Ele pegou e passou o telefone e dava lá. A polícia ambiental na casa da minha mãe. Minha mãe morava sozinha. E eu fui explicar para o policial que, cara, desculpa, mas não dá, né? Direito dela matar os pombos. Eu, por fim, descobri que o problema não eram os pombos que ela estava matando. Eram os tiros que ela errava e furava o telhado do vizinho.
né? O grande problema era esse, né? Então, esse, gente, é um exemplo. Né? Se a gente for pegar aí os nossos grupos, né? São vários exemplos que a gente tem. Né? Exemplos cômicos como esse, né? E exemplos tristes, né? Que nem recentemente aqui em Brasília, um senhor deu ré e matou uma pessoa na W3, né? Que é uma avenida grande aqui de Brasília, e matou a pessoa dando ré. Assim, uma coisa assim, impensável, mas acontece. Tá? Então vamos pensar em responsabilidades. Primeiro, responsabilidade dos familiares antes da interdição. Tá? A partir do momento em que foi detectada, foi oferida uma doença capaz de prejudicar, tá, o entendimento da realidade do seu familiar, você tem que prestar os cuidados. Tá? Então, nesse caso da minha mãe, se eu fosse chamado a responder, eu teria que mostrar o quê? Olha, eu cuido da minha mãe. Eu levo ela ao médico, eu dou remédio para ela, eu estou próximo. Tá? Não significa que eu não vou ter que indenizar o telhado do vizinho. Vou ter que indenizar o telhado do vizinho. Demais vai ter que falar com o telhado do vizinho. Tá? Mas assim, se acontecesse algo mais grave, o limite da minha responsabilidade é mostrar que aqui eu estou cuidando. Que o cuidado que existe é esse. O melhor cuidado que existe é esse que eu estou fornecendo. Tá? Então, a minha responsabilidade vai até aqui. O que acontece depois da interdição? Eu chamo de estar interditada, e de pouco minha mãe estivesse interditada quando ela foi lá e furou o telhado do vizinho. Eu vou ser pessoalmente e financeiramente responsável por isso. Da mesma forma como se a minha filha tacar uma pedra no carro, né, que é bem possível, bem possível que eu bateça, a menina me puxou, é pior que eu. Então, eu não tenho que indenizar. Né? O tutor é a mesma coisa. O curador é a mesma coisa. Só que essa responsabilidade é o quê? Ela é conjunta. Ou seja, se ali minha mãe disponha de patrimônio para fazer, reformar o telhado, ela podia reformar o telhado. Tem que ser o patrimônio dela primeiro. Tá? Se ela não tivesse interditado. Depois, se ela não tivesse dinheiro, aí eu, como curador, precisaria fazer frente a uns dívidas. Né? Mas aí você vai pensar, Demar, é melhor eu não interditar então. Não, não é. Porque se você não interditar, você pode ser acusado de quê? De abandono de capaz. Cara, você pode sofrer uma sanção penal. Cadeia. É melhor pagar do que por cadeia. Então, assim, é isso. Tem que interditar, tem que fornecer o máximo de cuidado possível. Tem que fornecer. Tá bom? Então, essa é um aspecto da nossa responsabilidade aí, como cuidadores, como curadores. Certo? Outro aspecto, o aspecto penal. Se a pessoa for atelada, se a pessoa tem incapacidade de discernimento, né, comete um crime, ela tem uma sentença que a gente chama imprópria. Ou seja, ela não vai responder pelo sim. Tá? Significa que eu, curador, vou responder? Não. A responsabilidade penal é pessoal. Mas significa que o quê? Que a pessoa que cometeu a infração, ela vai ter uma medida de segurança. Vai ter que fazer um tratamento, vai ter que fazer um hospital. Várias discussões em torno disso, gente. Tá? São 4 artigos só no Código Penal, mas que dão, assim, pano para manga para muitos debates. Tá? Mas, na nossa realidade, seriam aí pequenos delitos, seria aí um tratamento ambulatorial, somente seguir com o tratamento. Tá? No caso desse senhor que atropelou de ré, também.
né? Assim, no limite do limite desses casos de internação judicial, seriam crimes graves, né? Crimes graves de violência, de assassinato, esse tipo de coisa, e daí daria uma internação no hospital psiquiátrico judicial. Mas isso é muito difícil de ocorrer, especialmente se há cuidado e atenção por parte da família. Pode ocorrer? Pode, infelizmente. E mais que isso, gente, tem um corte social muito forte. O que eu quero dizer com corte social muito forte? Pessoas com estrutura financeira dificilmente vão parar, tá, em manicômios judiciais. Estão sendo fechados, estão sendo desativados, mas eles não desistem. Até é triste pensar isso, mas é a realidade. Bom? E outra responsabilidade, que é a última responsabilidade, seria aí a prestação de contas. O curador, ele administra o dinheiro no curatelado. Ele tem para si o patrimônio e responsabilidade negocial pelos bens e direitos do curatelado. Então, uma vez por ano, ele tem que prestar contas disso. E prestar contas como? Dizendo o que gastou, onde gastou, por que gastou, quanto sobrou, quanto rendeu o dinheiro dele. Todo um cuidado, toda uma atenção que o curador deve ter na publicização disso. Mostrar para o Ministério Público, mostrar a terceiros que ele administrou bem o dinheiro. Tá? Ele pode vender um patrimônio só se tiver uma autorização judicial. Depois da autorização judicial, tem que constar na prestação de contas. Entendeu? Porque não dá para roubar uma pessoa por aquela área. Entendeu? Porque a melhor coisa que existe é uma interdição em casos que precisam da interdição. Então, essa é uma responsabilidade, é chato. Tá? É uma planilha, mostrar, mas tem que ser feito. Já. Tudo bem? Vamos ver as dúvidas que vieram a partir desse tópico que a gente pegou em nossos grupos. A função do curador é só de cunho patrimonial? É e não é. Você responde patrimonialmente. Você tem que cuidar do patrimônio. Mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência disse, ao mesmo tempo, que a função do curador é zelar pela independência e pela rápida reinserção da pessoa. Mais ou menos esses termos, tá? Não é exatamente esse termo, tá? Quer dizer o seguinte, que o curador deve gerir patrimônio e deve estar dentro da saúde do curatelado. Tá bom? Então, ou seja, você tem um cuidador. É isso. Eu acho que o desfecho é esse. Né? Então, sim, é mais que patrimonial. Tá? Outra pergunta que as pessoas trouxeram aí para a gente. Posso ser responsabilizado criminalmente na condição de curador por um ato de minha mãe? Não. Criminalmente, não. Responsabilidade penal, pessoal. Responsabilidade patrimonial, delitiva. Sendo a sua supletiva. E aí vem a outra pergunta. Meu pai bateu um carro e a pessoa lesada está me cobrando. Está certo? Não certo. Você é responsável por isso também. Se a pessoa cobrar só você, você tem direito ao quê? A ter o reingresso e a ser ressarcido pela pessoa de quem você é curador. Tá? Essa é uma questão interessante para a gente pensar também. Você, às vezes, vai gastar na curatela. Vou ali, comprei um remédio que não estava com o cartão da minha mãe. Você vai lá e pega o reembolso. Você tem esse direito ao reembolso. Internei, precisei internar numa clínica. Você tem direito ao reembolso. Tá? Então, é direito seu. Se ele dispõe de patrimônio para isso, para fazer frente às próprias despesas, você tem direito ao reembolso. Tá bom? E isso até é uma questão, se a gente for pensar, sucessória, né? Porque, veja bem, se você tem outros irmãos e despende muito com seu pai, com sua mãe,
né, você tem direito a ter esse reembolso que, a princípio, a própria pessoa tem que se bastar. Depois, coletivamente, os filhos. Tá? Entendido? E outra pergunta que eles fizeram aqui. O juiz pode determinar frequências diferentes da anual da prestação de contas? Pode. Tá? O processo de prestação de contas é o que a gente chama de jurisdição voluntária. Como é jurisdição voluntária, ele pode flexibilizar muita coisa o juiz. Então, vamos supor que você tem lá um patrimônio grande para ser gerido. O juiz pode determinar a prestação de contas semestral. Eu não tenho um patrimônio grande, eu tenho só uma casinha em uma pensão pequena. O juiz pode bianual. Então, assim, é preciso, gente, que tenha muita sensibilidade nessa hora das questões aí de curatela e curantela. Bom, eram esses os pontos principais aí que eu queria trazer para todo mundo, né? Muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Vou deixar vocês aí com a foto da minha franca atiradora mãezinha, né? Quem vê essa senhorinha aí não acredita tudo que ela aprontou na vida dela, mas eu vim estudar esse tema por conta dela. E então aí os meus contatos também. Para quem quiser dúvida, quem quiser conversar, pode chamar, pode adicionar, tá? O pessoal vai passar aí o último slide, que é a foto e dos meus contatos. Bom, e muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.